Olá, meu nome é Marta Gleich, eu sou diretora executiva de jornalismo e esporte do Grupo RBS, e estão aqui comigo a Juliana Dalpiva, colunista, repórter investigativa do UOL e do CLIP, que é o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. E está também conosco o Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Oboré e coordenador do projeto Repórter do Futuro. Nós estamos aqui nesse painel que se intitula Acredito em Você, como reconstruir a confiança do público na imprensa. E eu agradeço à plataforma Negócios da Comunicação e também ao Centro de Estudos da Comunicação pela oportunidade que a gente tem de debater hoje esse tema que é super importante. A gente vai começar com uma fala da Juliana sobre esse desafio, como é que a mídia pode ampliar a confiança do público num cenário de desinformação e com o surgimento aí de inúmeras fontes não profissionais de informação. Então, Juliana. Boa tarde, gente. Vocês me escutam direitinho? Muito bem. Boa tarde, Marta, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Já vou pedir desculpas de antemão, que eu não vou conseguir ficar todo o painel, porque, enfim, já estava um dia complicado em função de um projeto aí que semana que vem vocês vão ver mais de perto. Mas também, enfim, eu acho que quem acompanha o noticiário hoje sabe que teve uma operação, né, envolvendo o caso da Marielle Franco e, enfim, uma série de repercussões. Então foi um dia complicadíssimo aqui. Estou parando para respirar aqui enquanto falo com vocês. E essa pergunta desse painel, ela é a pergunta do milhão, né, gente? Como é que faz para reconstruir a confiança? Ainda mais num momento que eu acho assim, tem várias maneiras da gente olhar para isso que está acontecendo, né? Tem tanto tem parte que é do nosso contexto nacional, né? Mas também tem um movimento internacional que já acontece há muitos anos, de descredibilização da imprensa de um modo geral, pelas plataformas de redes sociais, em função dessa proliferação de informação falsa, que começa no newsfeed do Facebook, né, quando ele é criado, essas pessoas que começam a querer monetizar, né, sites, canais no YouTube, se passando por jornalistas, quando jornalistas não têm compromisso com a verdade. E aí, em cada momento complicado de cada país, a gente se vê frente à ideia de que a mentira hoje é usada como uma arma e poderosa, uma arma política poderosa em campanhas, seja eleitorais, sejam campanhas de discussão de ideias, né, de ideias que vão contra o status quo, que vão contra sobretudo as coisas mais conservadoras que as sociedades, sobretudo ocidentais, enfrentam, né? Direitos das mulheres, direitos da comunidade LGBTQ+, direitos sociais, civis, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e aí se usa também, né, ao contrário, ou seja, aí até quer liberar tudo, quando você começa a questionar, né, maneiras de prevenir a proliferação de informação falsa, censura! Então, assim, é um debate bastante poluído e difícil de enfrentar. Então, eu começo dizendo que não tem resposta para a pergunta desse painel, tenho um monte de dúvidas. Me ajudem aí, nos ajudem a descobrir. Mas, se eu tiver que intuir um pouco por onde vamos, né, eu acho que não é menos jornalismo que vai fazer isso, é mais jornalismo, é mais trabalho, e é mais trabalho de jornalismo de profundidade e mais trabalho de jornalismo investigativo. Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa, até porque a internet traz gente todo um movimento
uma manchete a cada 10 segundos, né? Hoje, por exemplo, eu falei aqui do caso da Marielle. Aí tem a delação premiada do caso, que tem lá 400 páginas. Dá para fazer uma matéria a cada 2, 3, 4 páginas por alguma novidade que está dentro do caso. E aí acaba que as pessoas vão recebendo isso e elas nem entendem mais o que é novidade. E também, às vezes, não é a novidade que interessa, porque você não entende, se você não entendeu a novidade, se você não conhece o contexto, sabe? Quer dizer, você não entende a história, por que aquilo importa, né? Para a gente, às vezes, tem um debate interno dentro das empresas, a gente, entre jornalistas, que discute quando a gente está fazendo matéria para jornalista, né? Estamos fazendo matéria para o coleguinha, para dar o furo. E, às vezes, as pessoas nem estão por dentro do que a gente está falando. Aí fica um debate nosso. A manchete que é para bolha, né? E aí as matérias que têm, né, mais profundidade, contexto e tal, às vezes não dão muita audiência, né? Que é um outro grandiosíssimo problema hoje em dia, que é as métricas de audiência, o tanto de coisa que está pautado em audiência e que não está pautado tanto nas necessidades, né? Não dá tanto clique e tal. Então, eu acho um movimento que eu observei muito, e eu vivi um pouco esse processo cobrindo, sobretudo, esse caso que envolve o Bolsonaro e a família como um todo, em torno do caso de corrupção deles nos gabinetes da família, mas quem leu o meu livro e quem ouviu o meu podcast, deixo aqui também a dica, né, caso, fazendo um pouco de jabá também, mas eu lembro que ao longo dessa cobertura teve vários momentos que eu senti isso, sabe, que a gente estava fazendo uma matéria atrás da outra, e a impressão que eu tinha quando eu conversava com as pessoas é que, evidentemente, elas não acompanhavam o noticiário do jeito que a gente, que é jornalista, acompanha, e que um dia, numa reunião de pauta, quando começaram a me falar, mas vamos falar da origem, da estrutura. E eu falei, gente, mas eu já fiz essas matérias, né? Nem vocês não lembram. Aí eu pensei assim, não, né? E também tinha uma outra coisa que me incomodava muito nesse caso, que era, enfim, vocês devem ter ouvido falar de Fabrício Queiroz ao longo do tempo. Me incomodava muito o papel que se dava ao Queiroz, na medida em que se apresentava o Queiroz como se ele fosse o único operador e que o caso estava restrito à ideia de uma investigação de lavagem de dinheiro, enfim, corrupção do Flávio Bolsonaro. Cobria-se muito isso, porque é assim que a investigação oficial original, que tinha no Ministério Público do Rio de Janeiro, tramitava. E aí entra um pouco o que é a história disso, o que é a investigação criminal. O jornalista, a gente acompanha a investigação criminal, o que não nos impede de fazermos nós as nossas próprias investigações. E aí, na medida em que eu comecei a cobrir o caso, eu entendi que a história não era, o protagonista da história não era o Flávio, nem o operador era o Queiroz. Eu entendi que o protagonista do caso, o líder do negócio, era o Jair Bolsonaro e tinham vários operadores. Independente de que a investigação oficial não cobrisse esse caso dessa maneira, não acompanhasse, porque eles tinham um limite legal, quer dizer, não dava para investigar o Bolsonaro lá dentro, formalmente. Então, eu podia olhar as provas que eles estavam colhendo e até eu mesma, pelas minhas fontes, documentos e tudo, estava entendendo isso, e aí eu ia imprimir a história que eu estava acompanhando, e não porque o Ministério Público não investiga isso, não olhar para a história com um olhar que ela tem que ser olhada, né? E aí veio a demanda, em um determinado momento, de explicar isso também. Era contar a história e explicar, revisitar os fatos que eu já conhecia, por ter examinado eles exaustivamente, e também dividir um pouco as minhas impressões e as dificuldades, que é para as pessoas entenderem também a tensão que era para as outras pessoas envolvidas, seja investigados, seja as autoridades, lidarem com aquilo, e que aquilo explicava também o nervosismo do Bolsonaro toda vez que ele ia ter que responder uma pergunta de por que ele tinha recebido, a Michelle tinha recebido cheques do Queiroz. Então aí nasce o meu podcast, que era para contar a história como eu achava, né, como eu vi ela, como eu descobri ela, e não mais
só cobrir uma investigação policial né, da Promotoria do Rio de Janeiro. O meu livro amplia isso, porque aí eu também tento contar um pouco mais sobre o personagem, quem é aquela pessoa, e a família, e como ela se constrói, e um pouco como ele é uma mentira sobre, não só sobre o fato de que nunca se envolveu com corrupção, mas também sobre o conservador, esse homem da família tradicional que ele se apresentava, e como tudo isso se constrói, né, a construção desse patrimônio político e financeiro. Então, contando isso aqui, para dizer que eu acho que hoje, tão importante quanto a gente dar notícias de profundidade, é a gente trabalhar também mais em análise, que não é necessariamente opinião, e é também materiais de contexto de explicação, ou seja, é você pegar as coisas e transformá-las do jeito mais didático possível, com recursos, seja com áudio, seja com vídeo, seja linkando documentos, deixar as pessoas entrarem um pouco em contato com o material que a gente trabalha. Às vezes não é possível tudo, mas pensar essas estratégias para que as pessoas possam imergir dentro das histórias junto com a gente. Eu acho que isso traz mais credibilidade para as histórias, as pessoas se envolvem melhor e elas dominam mais o assunto que a gente está trabalhando, quando elas interagem dessa maneira com um conteúdo que é para além de um texto lá publicado, sabe? E agora está dando os meus 10 minutos, né, para não atrapalhar e atrasar mais, eu vou encerrar. Mas, enfim, não sei se aqui a gente não tem perguntas, né? Então, vou me despedindo já, com muitas desculpas aí para o Sergião, que é uma pessoa que eu admiro muito, já me conhece desde menininha, de jornalista. Mas era exatamente para falar de pessoas como você, porque a parte que me cabe nesse latifúndio tem a ver com esse projeto que já vai para 30 anos, de contribuir, de alguma maneira, para a qualificação dos jovens jornalistas que querem ser repórteres, que é exatamente a área mais nobre dessa atividade, que é exatamente apurar e ir lá. E, portanto, eu estou falando de gente, eu não estou falando de equipamento, estou falando de equipe, formar pessoas. E isso é muito complicado no meio dessa confusão, porque eu vou usar aqui uma metáfora. Existe aqui, a quem vai em direção ao aeroporto de Cumbica, do lado direito, um bairro chamado Jardim Pantanal. E ele leva esse nome porque, desde sempre, ele alaga. É um pantanal. Então, basta ter lá uma chuva qualquer, que o Rio Pinheiro, que o Rio Tietê transborde, etc. Pronto. Água a 1 metro, 1,5 metro, milhares de flagelados. E aí eu me coloco o seguinte: se eu fosse a Defesa Civil, que além de uma palavra de conforto, vou ter que levar providências práticas para esses flagelados, debaixo da água, o que eu levo primeiro? Além da palavra de conforto. É comida? É remédio? É roupa? Não, por incrível que pareça, a primeira coisa que a Defesa Civil tem que levar é água potável. Excesso de água, enchente, e, no entanto, a primeira coisa que falta é água. E eu uso isso como metáfora para dar conta do que está acontecendo conosco na área da informação. Excesso de informação igual a desinformação. Bom, mas de quem é essa responsabilidade? Quer dizer, a rigor, você dirá que não tem responsabilidade nenhuma, porque o desenvolvimento desses equipamentos que permitiram que existam hoje centenas de milhões de jornalistas amadores não dependeu dos jornalistas. Isso foi o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento tecnológico, que permitiu que cada vez tivesse equipamentos menores, melhores e mais baratos, de tal maneira que todo mundo pode fotografar, filmar, gravar, distribuir, listas de transmissão, enfim, todo mundo pode ser jornalista amador. Assim como, a rigor, a maior parte das pessoas que tenham os seus movimentos controlados, etc., consegue ser jornalista, o motorista amador.
mas você não pode ser chamado a dirigir uma ambulância ou um ônibus com 50 pessoas à noite numa estrada, ou pilotar um caminhão com carga viva, 10, 12 vacas em cima, se você tiver simplesmente o atestado, o certificado, a carteira de motorista amador. Essa carteira te foi entregue depois que você fez autoescola, passou por um exame, a sociedade organizou um sistema que só entrega credencial para o sujeito dirigir o seu carrinho se ele comprovar que sabe dirigir, porque aquilo é uma arma. Se ele não souber pilotar aquilo, sobe na calçada e mata pessoas. Então, portanto, a pessoa tem que passar por esse teste e é justo que a sociedade exija dos indivíduos uma conduta, uma competência mínima que leve em conta o interesse público. Bom, mas no caso dos motoristas profissionais, é uma outra credencial, é uma outra carteira, você tem que saber muito mais do que simplesmente saber fazer baliza. Bom, mas como é que foi se desenvolver isso? Se a gente olhar para os automóveis do final do século XIX, começo do XX, eles são todos muito parecidos com a carruagem, né? E o dono, o banqueiro, o rico, ia lá dentro, ele não ia dirigindo a carruagem. A carruagem era dirigida por um sujeito até fardado, eventualmente até de cartola. Quando vem um motor a combustão interna e substitui os cavalos, então saem os cavalos, entra o motor, mas o carro continua muito parecido com a carruagem e o sistema também parecido, ou seja, o dono do carro ia lá dentro, muito bem confortável, e o fulano que dirigia aqui fora, que era o motorista, o cocheiro profissional, agora motorista profissional. Quando o Ford desenvolve a produção em série e consegue democratizar o acesso ao automóvel, com isso surgem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de motoristas amadores para dirigir esse carrinho agora, para levar a criança na escola, no supermercado, voltar. E, portanto, é isso que a gente tem. Esses milhões de motoristas amadores e os centenas de milhares de motoristas profissionais, sendo que a sociedade entende claramente que certas funções só podem ser exercidas por motoristas profissionais, testados. Mas aqui na área da comunicação ficou combinado de que não seria bem assim, que todo mundo poderia dar o seu pitaco e ficar tudo por isso mesmo. Esta água, esse exagero de informação, não é apenas a quantidade, é também a qualidade, porque uma parte dessa água é propositalmente envenenada, né, pelas fake news, essa coisa toda que nós estamos falando. Mas não só, mas você pode ter também a distribuição de uma notícia que não vai até a raiz, na medida em que você não é um bom apurador. E nenhum sujeito que maneja aqui o celular, que tem uma lista de transmissão, que tem colegas, etc., se sente na obrigação de fazer um curso, como disse, que é o compromisso com a verdade. A nossa profissão tem compromisso com a verdade. A publicidade não tem compromisso com a verdade. A publicidade tem compromisso com a fantasia, tem compromisso com uma inventiva que estimule o consumo, a compra, essa coisa toda. Mas, no nosso caso, como é que a gente resolve essa contradição? Como é que se resolve? É mesmo a pergunta de 1 milhão. Quer dizer, se não há algum tipo de regramento em relação aos motoristas amadores, aos jornalistas amadores, isso será um Deus nos acuda, produzirá o caos, e este caos é que justifica o poder, tá certo? O poder ditatorial. Essa lógica de desagregar antes para reorganizar depois mano militar, essa é uma coisa básica, elementar. O Bolsonaro trabalhou com isso o tempo todo, não é isso? A ideia de que haveria uma situação de colapso, ele trancava, asfixiava, esperando que o povo se desesperasse, assaltasse, invadisse supermercados e coisas desse tipo, que justificasse a ação da polícia
Isso não foi dito várias vezes? Ele não. Bom, como é que o cidadão que tem direito a ter acesso à verdade de setores que são decisivos para a sua vida? Quer dizer, essa pessoa trabalha, essa pessoa vai de casa para o trabalho, etc. Ela não está o tempo todo se informando. Ela não é profissional disso. Ela pode ser um mecânico, pode ser um tapeceiro, pode ser uma cabeleireira. E quando é que ela toma conhecimento das coisas? Como é que ela vai poder ter um critério do que está em cima e está embaixo? O que realmente é importante e o que é fugaz? Esses critérios todos, que são atributos da nossa profissão, você não pode exigir que a população toda tenha isso como equipamento, como aparato próprio. Nós estamos lidando com uma realidade que, nesse momento de aceleração, e aceleração desta coisa toda envenenada, eu, sinceramente, não vejo nenhuma alternativa imediata, a não ser que os profissionais da comunicação e os proprietários dos meios de comunicação se dessem conta de que, se não existir jornalismo profissional, não haverá democracia em nenhum país. Não haverá desenvolvimento minimamente coordenado em nenhum lugar, porque exatamente vai se instaurar exatamente o caos, a entropia. Muito bom, Sérgio. Eu vou seguir aqui, então. A Juliana precisa ir, né, Juliana? Né, eu queria muito não precisar. Peço mil desculpas para vocês, viu? Quem sabe uma outra oportunidade a gente conversa com mais calma, tá? Um beijão, bom papo aí. Tchau, tchau. Bom trabalho, tchau. Juliana, bom trabalho. Boa sorte lá. Eu queria falar um pouquinho, eu sou Marta Gleich, então, aqui do Grupo RBS, estou em Porto Alegre, né? O Grupo RBS é um grupo multimídia aí que tem quase 70 anos, com TV, rádio, jornal, internet e muito jornalismo, né? A Juliana falou um pouquinho que a resposta para essa grande dúvida que a gente tem, essa grande pergunta, é mais jornalismo, e eu gosto de pensar nisso, gostei muito do que o Sérgio disse também, da nossa responsabilidade na formação de novos jornalistas e na educação do público em relação à valorização do jornalismo profissional e à necessidade de valorização do jornalismo profissional. Mas eu queria trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês hoje a experiência do Grupo RBS nesse caso, e eu não vou falar de N temas, eu escolhi um tema para falar, que eu acho um tema crucial, que é o jornalismo de soluções. Nós, desde 2018, tivemos contato com o jornalismo de soluções, que é o quê? Que é a gente, como jornalista, a gente, como veículo de comunicação, se responsabilizar não só por ser watchdog, né, por ser cão de guarda, no sentido de identificar os malfeitos, denunciar coisas, identificar problemas, mostrar problemas, mas a gente também se preocupar em dar espaço para o debate das soluções dos problemas da comunidade. O jornalismo de soluções é uma linha editorial adotada hoje em grandes redações da Europa e dos Estados Unidos, e nós, em 2018, tivemos contato com este assunto e passamos a, enfim, estudar, e aí tivemos muita ajuda do Solutions Journalism Network, né, que hoje é uma das entidades no mundo mais importantes no jornalismo de soluções, e também do Constructive Institute, da Dinamarca. Essas duas entidades nos ajudaram muito a gente mapear como é que a gente queria fazer o jornalismo de soluções. E aí, a gente partiu para um intenso treinamento, né, de sensibilização das redações, porque quando a gente faz uma mudança em qualquer redação, a comunicação, o treinamento, para que todos entendam por que a gente está fazendo aquilo, é muito importante. E a gente está fazendo isso para valorizar o jornalismo, contribuir mais com a comunidade no debate das soluções e evitar o news avoidance, né? Hoje nós sabemos que parte do público desliga a televisão porque não quer saber de más notícias, ou diz, eu não vou começar o dia ouvindo rádio porque eu vou começar o dia
de baixo astral. Nós, como jornalistas, repórteres, editores, responsáveis por este conteúdo, por esta curadoria das notícias, temos o dever de trazer um equilíbrio entre o problema e a solução. Debater a solução é alguma coisa que traz esperança para a comunidade, né? Que traz esperança de que as coisas... E traz engajamento, que as pessoas se engajem na solução daquele problema, debatam a solução daquele problema. Uma outra vertente do jornalismo de soluções é mostrar quem já resolveu o problema. Então, muitas vezes a gente fica chafurdando no problema na nossa comunidade, na cidade, no estado, enfim, no bairro, e a gente não bota o nariz para fora para olhar quem é que já solucionou aquele problema. A gente, como jornalista, tem que dar visibilidade para quem já solucionou o problema, porque esse é o nosso papel, é mostrar histórias de gente que solucionou, histórias inspiradoras, inclusive, ou fornecer o espaço suficiente para que, de uma maneira plural e democrática, as pessoas discutam a solução daquele problema. Então, nós tivemos muita ajuda dessas duas entidades internacionais, com treinamentos com eles, inclusive, né? E, a partir daí, se criou uma cultura na redação. Claro que nós não somos ótimos nisso, nós estamos no caminho, já estamos no bom caminho, né? E tomamos várias iniciativas. Uma das iniciativas foi explicar para a comunidade, para os nossos leitores, telespectadores, ouvintes e tal, usuários, o que é o jornalismo de soluções, né? Então, em cada reportagem que utiliza jornalismo de soluções, a gente coloca um disclaimer junto, um aviso junto, né? O que é o jornalismo de soluções presente nessa reportagem? E lá está explicado que é uma prática jornalística, que abre espaço para o debate de saídas, para problemas relevantes, com diferentes visões, né? Aprofundamento dos temas, e que a gente quer, mais do que apresentar o problema, focar na resolução das questões visando o desenvolvimento da sociedade, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que pratica o jornalismo de soluções, e tem várias matérias nisso, nós temos um agregador no nosso site e no nosso aplicativo, com todas as matérias relacionadas ao jornalismo de soluções, e são centenas já, hoje, nesses 5 anos de caminhada, aí são centenas, né? Eu queria aproveitar esses minutos finais aí para falar um pouquinho dessa prática, né? Como é que a gente pratica o jornalismo de soluções, né? Nós começamos fazendo meio que um guia, uma cartilha de dicas, né? E treinamentos e tal, né? E nessa cartilha, nesses treinamentos, a gente dizia coisas como inverter os espaços, vamos dizer assim, né? Hoje, ou comumente, os jornalistas utilizam numa reportagem de televisão, ou numa reportagem de jornal, ou num site, a maior parte do espaço é dedicado a descrever o problema. E aí, no final, em poucas linhas, né? Em poucas frases, a gente diz assim, a solução poderia ser isso. O jornalismo de soluções, ele inverte isso. Ele busca definir o problema, e o jornalismo de soluções não é cor-de-rosa, ele não é, então vamos só mostrar boas notícias, só o que dá certo, uma coisa meio poliana, assim, não, pelo contrário, o nosso papel de imprensa vigilante, né, que identifica os malfeitos, né, que critica, que identifica aquilo que está errado e é parceira da comunidade, digamos assim, ou representante da comunidade, esse papel segue, né? Mas, ao publicar uma reportagem, um grande espaço é destinado a que muitas fontes, e mais fontes é um dos segredos, possam debater de maneira plural a solução daquele problema. Um outro ponto importante que a gente tem nesses nossos manuais aí e tal, e treinamentos, é a busca
de consenso e construção de pontes. Isso não significa não ser plural, significa não acirrar o conflito, né? Se é um tema importante para a comunidade onde a gente atua. Quais são os elementos em comum, né, entre as fontes, entre o que as pessoas estão dizendo, né? Porque alguns títulos, declarações escandalosas, absurdas, elas até podem dar um título caça-clique lá, que dá alguns views a mais no site do veículo. Mas não é isso que vai fazer diferença na sociedade, né? E aí a gente tem que pensar com a responsabilidade que a gente tem na mão, o que a gente faz com isso. Um outro ponto importante nessa nossa trajetória aí foi tratar cada vez mais com dados e menos blá, 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 né? Menos opiniões não baseadas em... E aí isso é bem importante, colocar cada vez mais dados nas matérias. Numa redação, todos que trabalham na redação sabem, os acontecimentos, eles são que a gente noticia, eles normalmente são de curto prazo. Um cara que está num plantão, numa redação, para uma rádio ou para um site, ele faz ali uma ronda policial, ele vê os últimos acontecimentos. É muito fácil cair num boletim policial, digamos assim, né? Uma coisa em cima da outra. Aconteceu tal acidente, aconteceu tal homicídio, aconteceu tal não sei o quê. São essas coisas que acontecem a curto prazo. Coisas como o aquecimento global, ou coisas como a melhora da mortalidade infantil, ou o aumento da expectativa de vida, são fenômenos que acontecem em longo prazo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz a pauta, quando a gente busca fazer a curadoria dos fenômenos de curto prazo versus os fenômenos de longo prazo, né? Colocar as coisas em contexto, né? Muito mais importante do que dizer aconteceu mais um acidente na rodovia, não sei o quê, é debater como reduzir os acidentes nessa rodovia. Claro que tem que dar a matéria que aconteceu um acidente, mas mais importante é buscar como evitar os acidentes. E esse é o nosso papel como jornalistas, quer dizer, é uma coisa meio de missão do jornalista mesmo, né? Bom, um outro ponto que a gente, e já estou quase encerrando aqui, um outro ponto é a gente não perder a nossa capacidade de indignação. Nós, muitas vezes, somos procurados como jornalistas quando a população já perdeu as esperanças em todas as instâncias possíveis. Perdeu as esperanças no judiciário, na polícia, no Ministério Público e procura a redação de um jornal, a redação de uma televisão para buscar ajuda. E nós não podemos, como jornalistas, diante de situações inaceitáveis, perder a capacidade de indignação. Por quê? Porque nós estamos a serviço do público, né? nesse trabalho, né? Então, mesmo no jornalismo de soluções, não perder a capacidade de indignação e, a partir daí, debater soluções. Um outro ponto que a gente sempre coloca é o seguinte, a adoção de temas, né? Se eu fiz uma matéria grande sobre um determinado assunto, eu sou responsável por aquele assunto, seguir acompanhando aquele assunto até o fim. Se o tema não andou, se o tema travou, se o tema... A minha responsabilidade como jornalista é manter aceso o debate sobre aquele assunto, estimular a participação construtiva para a solução dele e identificar onde é que parou, né? E seguir naquilo, a gente pode ter uma contribuição importante aí. Mais 2 pontos aqui antes de concluir, da gente mudar o olhar, assim. Muitas vezes a gente, nas decisões do dia, da semana, a gente coloca muito holofote aos problemas, às más notícias, ao que vai mal. O público espera da gente que a gente coloque luz também em histórias de resiliência, em questões que trazem aprendizado para todo mundo, em pessoas extraordinárias, em entidades que resolveram problemas, né? É fácil
cair naquele vício das bad news, né, nas más notícias, e não reconhecer o que vai bem, o que dá certo, os assuntos em que a sociedade teve progresso. E, por fim, uma última dica, assim, que a gente também dá nos nossos treinamentos, é de produzir conteúdo interessante. Alguns temas, pega um tema mais... A própria educação, a saúde, a segurança, são temas, muitas vezes, áridos e complexos. Se a gente não toma cuidado, um jornalista pode, ao utilizar as técnicas do jornalismo de soluções, né, tornar seu conteúdo muito chato, né? Então, a gente tem que se especializar em tornar interessante o que é importante para a sociedade, né? Então, concluindo assim a minha fala, o jornalismo de soluções não é um caminho fácil, nem natural para muitos jornalistas, para muitas redações, mas ele pode ser, como tem se mostrado aqui na trajetória do Grupo RBS nesse assunto, uma estrada de reconexão com os públicos, né, de fortalecimento do propósito da gente como jornalista e do propósito da gente de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, o jornalismo de soluções, eu tenho certeza, com isso, pode em muito ajudar na nossa luta pela valorização do jornalismo profissional e desta reconexão com o público, que pode fazer com que a confiança na imprensa se amplie. Eu queria dar um minutinho final aí para o Sérgio, que está conosco, né, diretor da Alboré, né, que coordena esse... Eu ia falar, agora ficou descalibrado, porque o que eu tenho para falar não vai caber em 2 minutos, mas basicamente é o seguinte: nós temos 300 faculdades de comunicação no Brasil. 300. Nós temos 43 mil unidades básicas de saúde. Estamos saindo de 3 anos de uma pandemia. Fomos o único país do mundo cujo Ministério da Saúde resolveu suspender a divulgação de dados, o que engendrou essa novidade do consórcio de veículos para fazer às vezes. Mas são em relação aos grandes números. Mas, em termos de uso da rede, do Sistema Único de Saúde, essa coisa impressionante, são 43 mil unidades básicas de saúde. Apenas 13% estão na internet. E nenhuma delas tem um serviço próprio de comunicação com os usuários daquele território. Sequer um celular institucional com uma lista de transmissão, que é uma agência de notícias. Tivemos 3 anos com as faculdades de comunicação paradas, batendo cabeça, e a exigência para poder ter o diploma de jornalista profissional, de receber o diploma de bacharel, que tenha pelo menos 20% da atividade escolar com atividades laboratoriais. Nós não conseguimos reunir professores, profissionais e estudantes para melhorar o sistema de comunicação das unidades básicas de saúde, no cumprimento estrito dos cursos de jornalismo, que continuaram funcionando à distância. Mas o fato é que nós não temos, a meu juízo, nenhuma escola que ensina jornalismo. Eventualmente se fala de jornalismo, se trata do assunto, mas para poder formar jornalistas tem que ter prática continuada, reflexiva, diária, sistema permanente, como a Marta estava falando. Eu acho, sei lá, nós estamos aqui no finalzinho, de repente eu jogo aí um anzol e você pega. Eu acho que nós temos muito a conversar do projeto Repórter do Futuro com essa rede em legítima defesa, comunicação em legítima defesa da saúde. Todo mundo tem celular, todo mundo poderia ser abordado por uma informação de qualidade, compreensível, a tempo e a hora, do seu centro de saúde, da sua unidade básica de saúde. No meio de uma pandemia, informação de qualidade, compreensível, a tempo e a hora, salva vidas, é um grande remédio. Uma pandemia sem informação, cada um bate cabeça, que foi o que aconteceu. Nos levou a esses 700 mil mortos, mas não só. Então, há uma responsabilidade, sim. Eu não conheço nenhuma faculdade de medicina ou de enfermagem que não tenha feito alguma atividade complementar para enfrentar a pandemia. E não vi nenhuma notícia de nenhuma das 300 faculdades se ocupando de melhorar a comunicação lá do centro de saúde com o povo que estava necessitado. Se você topasse, Marta, vamos conversar sobre isso em seguida.
Vamos conversar. É um excelente ponto, Sérgio. Parabéns por tuas provocações e pelo teu trabalho. A gente tem que encerrar, já passamos um minutinho aqui do horário. E para concluir, então, agradecendo a todos, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a aderir a essa campanha tão bacana, que é Adote um Leito, né, da Casa Hope, que tem como meta inicial um valor de R$30 mil, que corresponde ao custo de um leito durante um ano inteiro dessa instituição. O QR Code da Casa Hope está aí na tela de vocês. Se todo mundo ajudar um pouquinho, né, a gente pode fazer a diferença, vocês podem fazer as doações. Muito obrigado para todo mundo, obrigado pela audiência aí. Sérgio, um abraço e vamos em frente na luta pelo bom jornalismo aí. Aceitou o desafio? Aceitei totalmente, vamos lá. Pronto, nós vamos falar então depois. Um abraço. Um grande abraço.